Bem-vindos ao 13º episódio do podcast Sustentável. Neste episódio vamos abordar diversos temas relacionados ao meio ambiente e à gestão ambiental. Recebemos o engenheiro civil, professor e diretor da Engema 21, Guilherme Dallagnol, para uma conversa muito interessante sobre meio ambiente. Compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para ajudar na promoção do debate sobre sustentabilidade. E ele sempre foi um cara dedicado, ele fez o curso 2 vezes, cara. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui, de saber do sucesso, como a gente estava conversando em off, né, dele, da Engema. Então, sinta-se à vontade, meu amigo Guilherme. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho que você nos envaidece, mas também engrandece e demonstra para nós que a educação é um caminho que a gente deve seguir, a perspectiva ambiental é um sonho que todos nós devemos buscar. Então, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nossa, eu fico até sem palavras, né? Eu primeiro queria agradecer esse convite aí de duas pessoas que são referências e todos os outros convidados que já passaram aqui, convidados de peso, né? Que também tem uma certa expressividade aí de mercado. Fico muito feliz, né? Isso é verdade, realmente eu fui aluno do curso do Gabriel 2 vezes, provavelmente porque eu repeti, né? Eu tomei pau e aí eu tive que fazer de novo, né? Eu reprovei e aí quitou, né? Então, e quando eu não sabia nada de licenciamento, a minha formação é em engenharia civil, né? Então eu tenho 8 anos aí nessa área. Minha especialização foi para a parte de saneamento e muito para a industrial, né? Então, nessa área industrial, a gente não vê na engenharia civil essa parte de licenciamento. E hoje o mercado ele não absorve só soluções para tratamento. A gente tem que pensar sempre no macro, né? Pensar no ciclo de vida do produto, pensar nas soluções. O licenciamento também é um outro item, mas a gente tem que pensar no gerenciamento de resíduos sólidos, em práticas de fato sustentáveis. E nisso, a minha graduação em engenharia não me deu, né? Então, a gente tem que sempre estar procurando complementações de curso, e foi a qual eu conheci o Gabriel. Tive essa oportunidade de ter sido aluno dele, foi onde eu absorvi muito conteúdo, e que graças a ele, o curso e todas as capacitações que a gente foi fazendo no caminho e apanhando muito na prática, né? A gente conseguiu chegar onde a gente está hoje, né? Guilherme, e inclusive já pegando esse gancho seu, professor Guilherme, né? Porque o cara é engenheiro, mas ele é professor também, viu? Como que você é um aluno da engenharia civil? Eu sou professor da engenharia civil também, e o Gabriel também. E o aluno da engenharia civil está muito focado na construção civil. Como que você, engenheiro civil, foi migrar para a área de gestão ambiental? O que te deu esse flash assim, para esse segmento? Danilo, os meus pais, principalmente meu pai, vem fazendo a piadinha que eu sou engenheiro de merda, né? Que eu sou focado em tratar esgoto. Eu escuto isso também, viu? A gente tem que ouvir essa situação, né? Engenheiro de merda. E, inclusive, é a maior decepção dele que se ele me entregar um lotezinho e falar constrói uma casa, eu não consigo colocá-la de pé, tá? O pessoal da engenharia vai ficar até horrorizado aí, mas ninguém entra na engenharia civil pensando em seguir essa carreira que eu trilhei, né? Dentro da nossa graduação, a gente não é treinado para esse tipo de situação, são aspectos muito básicos, né? E enquanto o engenheiro ambiental, muitos deles têm essas visões, têm essas disciplinas na grade curricular, mas às vezes eles acabam nem saindo com esse tipo de habilitação. Então, é uma reserva de mercado que ainda existe para o engenheiro civil, que foi uma oportunidade, né? Eu entrei para o meu foco, eu me apaixonei pelas disciplinas de água e esgoto, que eu falei, poxa, é isso aqui, né? O mercado está todo mundo indo lá para construção civil, gerenciamento de obras, pavimentação, barragem, e eu olhei e falei assim, cara, é aqui que eu vou desbravar. E foi muito feliz, eu fiquei apaixonado pela parte de tratamento, e aí no meio da graduação eu fui para a pós-graduação e fiz as duas coisas ao mesmo tempo, e estágio, isso e aquilo, e falei, gente, é um universo grandioso, porque cada projeto, principalmente no segmento industrial, Danilo já sabe muito bem disso aí, porque ele também lida nisso no dia a dia dele, que cada projeto é um projeto, é uma realidade, né? Então, a gente hoje aqui no escritório atende 11 laticínios, né? Desses 11 laticínios não tem nada um igual ao outro, porque um opera 24 horas, o outro não, o outro tem um volume de recepção de leite muito maior que o outro, um trabalha com queijo, o outro trabalha com leite condensado, um trabalha com leite em pó. Então, mesmo dentro do mesmo segmento, você tem cada caso a ser avaliado. Então, cada projeto, né, é um desafio, assim,
que você vê e fala assim, poxa, eu nunca pensei que eu fosse encontrar algo nesse sentido. Então, você não tem uma rotina, você não tem um caminho, em todo caso você tem ali que avaliar, não tem aquela receita de bolo muito clara, né? Então, isso move, né? Isso, o desafio profissional de você ter que pensar em soluções que sejam ambientalmente adequadas, mas também que sejam financeiramente viáveis, e observando cada caso é o que deixa a gente empolgado, né? E aí esse desafio brilha os olhos, né? Para quem é inquieto, para quem é curioso, para quem tem hiperatividade, é um negócio que a gente acaba assim se empolgando. E nesse sentido, né? Acabou que ninguém, como eu comentei um pouco mais cedo, ninguém acaba me contratando para resolver só problema de estação, né? Você resolve ali e aí de repente você passa por meio da indústria, tá lá a baia de resíduos com gerenciamento totalmente inadequado, né? Aí você tem a destinação de um lodo perigoso da sua estação, ou você tem alguma situação que acaba tendo que envolver toda uma gestão ambiental por completo, porque eu falo, né, quando eu entro dentro de uma indústria, a estação de tratamento, ela é uma outra indústria, né? E a minha matéria-prima é o que vem dessa minha primeira indústria, que é o foco desse processo, que é o processo produtivo, né? Então eu tenho que entender de tudo que passou para poder entender fluxograma de trabalho, regime de caracterização do efluente, regime de funcionamento da estação, para poder entender, poxa, minha estação vai se comportar assim. E aí, cada vez você vai se desafiando, né? Pô, eu nunca fiz isso na vida, vamos fazer uma vez para entender? E a gente vai aprendendo e vai crescendo o conhecimento, né? Então, apesar de ser engenheiro civil, eu já me considero aí um ambiental de carteirinha. E é bacana essa visão sua, porque na Resitrate assim, eu tenho muito contato com empresas que ainda achavam que indústria que não precisava ter uma ED, que era uma coisa opcional, né? E aí, quando você vai apresentar o produto, falar como funciona, o empreendedor, principalmente empresa de pequeno e médio porte, indústria de pequeno e médio porte, ele acha que é uma máquina a mais para a indústria dele. Que ele vai pôr lá, vai apertar um botão e o negócio vai funcionar. E não é assim, né? Então, são duas coisas que eu vou desenvolver um projeto no cliente industrial, eu tento quebrar. Que é, primeiro, essa que o cara tem, não, eu vou pôr isso aqui, mas eu tenho a opção de não pôr, não existe, né? É um departamento que a empresa dele precisa ter. E que o tratamento de efluentes, a estação não é uma máquina que ele vai ligar, né? Tem toda uma gestão que, inclusive, o custo ele já tem que pensar, e aí o mercado brasileiro tem muito disso ainda, né? Das pessoas não contemplarem esse custo ambiental, que o custo do produto dele ele tem que contemplar o custo com o tratamento da ET, assim como o resíduo, a emissão atmosférica dele. Né? Então, isso é um desafio, cara, você convencer o pequeno e médio empreendedor que ele não tem essa opção e o que ele precisa investir de tempo, de recurso ali para manter a estação funcionando. Isso é trabalhoso. Isso quando não é um produto mágico que não custa pouco, não consome energia, não gera resíduo e atende à legislação. Então é só botar um produtinho ali e está resolvido. Né? Geralmente é um polímero, né? É um polímero que vai resolver todo o problema, né? Então chega a ser, é desafiador porque você às vezes acaba mexendo com uma filosofia organizacional da empresa, né? De ter que você colocar o dedo na ferida em muitos dos processos e falar, isso aqui está errado, não pode ser assim. Né? E comercialmente isso é muito ruim, né? Porque assim, o vendedor de um produto comum, que não seja um produto ambiental, ele assim, vai ressaltar só as partes positivas do tanto que o produto é bom. Agora, no seu caso, no meu caso, você tem que chegar, por mais que você queira vender ou vender um contrato, um serviço, tem que bater real para o empreendedor, né, para o contratante, que não é tão simples assim. Né? Eu estou te oferecendo uma solução, mas que ela é complexa, que vai demandar muito de você, né? Não é só um gerador ali que eu vou instalar na minha indústria, pôr diesel nele e vai resolver todo o problema de energia dele. Isso. E assim, né? Só para que todos compreendam, o Guilherme fez toda uma eloquente informação de como que ele buscou trabalhar na questão ambiental, mas a verdade é que em 2013 ele talvez tenha sido um dos cidadãos que mais batalhou pela melhora da qualidade do tratamento de efluentes da empresa concessora de saneamento aqui do nosso município. Foi aí que eu conheci ele dando entrevista, bravo, porque o odor chegava na casa dele, e eu era gerente de monitoramento ambiental, e foi daí que a gente começou esse laço de amizade, né?
E aí, isso é só para que a gente possa contar a história, para as pessoas saberem que, às vezes, de um problema que você tem durante o seu processo de graduação e formação pode te levar para o sucesso, né? Que é o que a Engema tem hoje. Inclusive, Guilherme, quando foi que você teve essa mudança de chave? Você explicou que foi um processo, né, começou com o sistema de tratamento de efluentes, e hoje a Engema ela é referência na questão de licenciamento ambiental, principalmente condomínios. Aí eu te faço duas perguntas em uma, né? A primeira reflexão é que em que momento que você se viu subsidiado para que você pudesse dar esse passo maior e conseguir fazer o processo de licenciamento de todas essas atividades? E uma outra, ela é mais conceitual, Guilherme. A gente teve várias mudanças de legislação sobre o processo de licenciamento, né? Você acompanhou bem primeiro o processo de desburocratização do licenciamento aqui no município de Goiânia, onde a gente fez principalmente para atividades de baixo impacto, onde o cidadão pode fazer o processo de forma declaratória. Entretanto, essa também foi uma opção utilizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Principalmente onde você vai lá, elenca, né? Você vai colocando a sua atividade, vai ter quais os tipos de documentos que você vai fazer, vai ter que ter para o seu processo de licenciamento. Aí a minha pergunta é, esse processo, você acredita que realmente é um caminho que a gente deva seguir? A gente conversou com a Cíntia, né, da Recursos Sustentáveis, conversou com o Hélio, da Suprema, eles têm uma visão que isso foi um avanço. Mas e você? Qual que é a sua compreensão desse processo de licenciamento? E isso mudou a sua relação empresa-contribuinte? Porque antes você dava um preço fechado, porque você tinha uma listagem, e hoje você vai construindo esse preço. Como é que está esse processo dentro da Engema, dentro do seu trabalho, Guilherme? Então, obrigado aí pela pergunta, Gabriel. O primeiro passo, a mudança de chave aconteceu quando você começou a olhar o empreendimento não mais como fragmentado, né? Então, a gente começou a ter situações de problemas na área de saneamento básico aqui no estado, né? A gente tem uma companhia de saneamento ainda que em algumas cidades, em algumas regiões, ela ainda tem um atendimento muito precário com a coleta e o tratamento de esgoto, né? E então, os empreendedores buscaram soluções que pudessem atender a legislação, mas também que viabilizasse o parcelamento do solo deles, dos condomínios dele, né? Então, nesse processo, a nossa expertise veio muito da parte de tratamento, então a gente acabou entrando com essas outras soluções, e quando foi ver, né, a gente não podia só cuidar da estação de tratamento ou da solução de esgotamento sanitário de um condomínio, a gente tinha que olhar a matriz integrada de todos os riscos associados ali, né, todos os potenciais poluidores. E aí disso a gente começou a se desenvolvendo, né? Então, muita capacitação, né? Muito estudo de caso, a gente foi formando uma equipe multidisciplinar aqui na empresa hoje. Nós estamos caminhando para mais de 30 funcionários com diversas formações na área de geologia, na área de biologia, de engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia sanitária, gestão ambiental. Então, para que a gente pudesse olhar por várias óticas um determinado empreendimento e todos os seus possíveis impactos. E nisso a gente acabou associando, né, esses controles de poluição e ganhando espaço e notoriedade no mercado, porque essa visão integrada vem aí um pouco do que, já engatilhando para a segunda pergunta, um pouco do que esse sistema declaratório que o Estado traz, de uma visão mais integrada. Esse negócio de fracionar licenças é algo ruim, acho que para todas as partes, né? Não fazia sentido eu ter um empreendimento, ter um parcelamento aprovado, um condomínio ou um loteamento, e dentro dele eu ter que tirar depois uma licença para pavimentar ele, né? Qual que é a lógica nisso? Existe hoje loteamento sem que seja feita a pavimentação? Então, por que além da licença do loteamento, eu tenho que tirar uma licença para pavimentação, uma licença para drenagem, né? Então, e faz sentido eu ter um loteamento sem ter a solução de esgotamento sanitário? É fossa ou é ET? Se é ET, se a ET não for viável, se não tiver viabilidade, o parcelamento fica viável? Então, eu acho que quando você fragmenta, você deixa de observar o impacto como um todo para aquele empreendimento. Então, o sistema do IP, né, traz essa avaliação completa de todos os possíveis impactos. É claro que isso, eu estava agora em reunião com outros grupos empreendedores, isso muda muito a filosofia nossa de aprovação de projeto, né, na concepção. Por quê? Porque antes
eu desenvolvi um projeto urbanístico e já ia para o licenciamento. Qual que é a solução de drenagem? Onde vai suprimir os pontos para lançamento da água pluvial? Vai ter bacia ou não? E o esgoto? Vai ser uma ET? Vai ser uma elevatória? Onde é que a rede vai passar? Vai ter supressão nessa área? Não vai ter? Então, esses impactos, eles eram avaliados depois da licença do loteamento. Que aí o pessoal olhava e falava assim, nossa, agora vamos acordar para a solução, o que a gente pode fazer? E no momento em que a gente traz um sistema completo que faz a gente pensar antes, ela muda toda a filosofia nossa de aprovação. Então, peraí, tá, e o urbanístico? Eu preciso de bacia de detenção ou não? Se sim, eu preciso destacar uma área dentro do meu urbanístico para isso. Então, isso faz com que a gente antecipe uma série de problemas que acabavam acontecendo depois da aprovação da licença. E aí lá vai eu no órgão pedir, bater na porta e, oi, tudo bem? É porque aconteceu um negocinho, eu preciso retificar minha licença. Porque a minha drenagem, eu preciso fazer uma intervenção em APP. Ou situações onde o empreendedor tem a licença, contrata o empreiteiro acha que está tudo ok, os projetos de drenagem estão lá, e aí quando ele vai com a máquina na APP para poder lançar água pluvial, descobre que aquela intervenção não está autorizada. Então, a grande vantagem do sistema IP, ele trouxe essa agilidade, por quê? Porque ele já deixa muito clara a regra do jogo para a gente jogar. Então, eu já chego para o empreendedor e falo, isso aqui tem que ser avaliado antes, né? Então, tira todo mundo de uma zona de conforto. Tem muita gente que está achando isso ruim, porque isso é uma quebra, né, de cultura, uma quebra de filosofia de aprovação. Né? Então, eu tenho que antecipar muitos dos problemas, e às vezes o pessoal acha que a gente que está botando defeito, ou a gente não está torcendo para o negócio acontecer, ou que a gente está levantando mais problemas para ter mais soluções e vender mais. E não é nem isso. Né? Então, esse lado do sistema é muito bom. E coloca para a gente, responsável técnico, a responsabilidade da declaração das informações. Né? E aí, o Estado tem que vir com o peso dele de verificar se o que eu estou falando de fato é uma verdade. Porque o autodeclaratório, ele para mim, na minha visão, ele funciona no momento em que eu tenho alguém com um processo amostral e que, caso tenha alguma declaração falsa, algum documento que não diga a verdade, ou a pessoa que colocou um PDF em branco para gerar um protocolo, esse cara tem que ser responsabilizado por aquilo. Então, ele tem que ser autuado. E nisso, a gente podar esses profissionais no mercado que se sujeitam a esse tipo de situação. Então, esses profissionais têm que ser autuados, têm que ser denunciados pelo Conselho de Classe, né? O Estado lançou, depois aí fica, se a gente quiser depois conversar um pouco sobre isso, sobre o cadastro técnico estadual para poder tornar esses dados públicos. Quem são as empresas e os consultores que estão vendendo as facilidades de responder não quando tinha que ter sim, isso implicaria, às vezes, num auto de infração. Quem é a pessoa que, por facilidade no processo ou por falta de conhecimento, colocou um PDF em branco porque não sabia responder aquilo. Então, a gente precisa colocar isso para regular o mercado. Então, eu acredito muito no autodeclaratório, mas que tem uma peneira, né, para validar se essas pessoas estão lançando de fato informações que condizem com a verdade. E quando não, essas pessoas têm que ser autuadas, essas pessoas precisam ser autuadas, e isso precisa vir ao público, né, para que uma pessoa que vá fazer alguma informação falsa, ele pense duas vezes antes de lançar, que ele fala, não, eu tenho um nome, eu tenho uma credibilidade aqui, né, para que isso não dê problema para mim. Porque se a relação for de impunidade, né, ele vai continuar praticando aquele tipo de situação, e aí eu acho que nessa situação o autodeclaratório não faz sentido. Só Danilo. Sim. Não, só olha como é que é engraçado essa parte do controle do Estado, né? Exemplificando, porque eu fui um dos responsáveis pelo processo de desburocratização da AMA. No primeiro mês, a gente teve mais de 70% das licenças cassadas, justamente porque você tinha documentos falsos, você tinha documentos em branco. Acho que eu quero acreditar muito que era um processo que os consultores ainda estavam se ambientando com a estrutura, e acho que eles meio que não acreditavam que você teria realmente essa a autuação, a cassação da licença. Isso é muito importante. Uma das grandes preocupações, Guilherme, só para passar para o Danilo, era que, dentro desse processo de autodeclaratório, é porque justamente uma ineficiência de recursos
humanos mesmo, sabe? Porque a parte de TI, né, o sistema, ele consegue fazer uma análise quantitativa. Anexões de documentos, sim ou não, mas ele não consegue qualificar quais documentos estão sendo inseridos. E essa qualificação perpassa justamente pelo recurso humano, que são os servidores dos órgãos ambientais. Infelizmente, né, agora teve um concurso, mas à época que a gente discutia, você tinha uma carência de profissionais gigantesca. E a pergunta é, a gente vai conseguir fazer essa segunda perna que você também colocou, de punir aqueles que realmente têm que punir? Então, talvez eu falo isso porque eu fui bastante duro em algumas críticas naquele momento, e talvez hoje eu estou começando a mudar, porque as críticas que a gente também fez lá atrás, elas foram importantes, porque o próprio órgão hoje está volumando, vamos dizer assim, a quantidade e a capacidade das pessoas que estão fazendo essa avaliação. Danilo, por favor. Não, eu queria comentar que isso é até justiça com um profissional que está fazendo o trabalho bem feito, né? Você avaliar e com o mesmo critério ali, porque senão perde o sentido, né? Eu lembro logo que começou o CAR, cara, assim, tinha cara... O cara tinha uma empresinha ali de tirar xerox. E aí tinha lá, fazemos CAR, né? Que habilitação técnica essas pessoas que fizeram ali os primeiros processos de CAR tinham, né? Para fazer, e fazia, o empreendedor pegava lá o certificado dele e pronto, né? E assim, isso fecha as portas para o profissional que está fazendo a coisa da forma correta, né? E um outro ponto que a gente já comentou com outros convidados aqui, sabe, Guilherme? Ver sua visão sobre esse item também, que é a questão de muitas vezes os órgãos e as concessionárias falta um pouco de critério na fiscalização, sabe? Eu já comentei aqui com o Gabriel e com outros convidados, por exemplo, vamos pegar exemplo de alguns lava-jatos que precisam, por leis municipais, já ter o seu sistema de reuso. Aí a fiscalização, a concessionária do município, do estado, chega e obriga um empreendimento desse a ter o seu sistema de tratamento de água de reuso. Mas ali a 2, 3 quilômetros do empreendimento dele, tem o cara que lava carro na praça pública e que não é exigido nada desse cara, né? Isso é um problema, assim, que tem vários vieses, mas que ele impacta no meio ambiente da cidade e dificulta o trabalho de quem investe, né? O cara investir na tecnologia ambiental, se ele vai concorrer com um cara que não tem o mesmo custo operacional dele, né? Isso é um ponto complicado. O que é a sua visão nesse cenário que não existe hoje em Goiás e no Brasil? Danilo, isso é uma situação que a concorrência não é justa, né? E aí, quando um tem isso no custo e o outro não, é um sentimento de injustiça e de competitividade no mercado, eles ficam prejudicados. A Prefeitura de Goiânia passou por um processo desse quando começou a pegar pesado com as lavanderias, né? E aí, o que acontecia? Criou-se um projeto próximo ali do aterro, né? Que é o polo de lavanderias, e o sucesso dele depende, não mais, na minha visão, né? Não mais da Prefeitura de Goiânia, porque se a Prefeitura de Goiânia arrochar o pessoal vai procurar regularização ou vai procurar outros municípios vizinhos na região metropolitana que não façam uma fiscalização tão contundente quanto a Prefeitura fez. Então, isso é um movimento de saída do pessoal que prejudica todos, né? E a CEMAD, o órgão ambiental estadual, aqui no estado de Goiás, ela viu isso e trouxe dentro da resolução do CEMAN 166, que é a nossa resolução estadual, prevendo que os municípios também tenham uma plataforma eletrônica, né, autodeclaratória, para o licenciamento ambiental, e que o estado irá disponibilizar o sistema IP, né, para que esses municípios também façam o licenciamento do IP. Então, ou seja, se eu estou em Goiânia, a regra é essa. Se eu for para outro município muito próximo, o sistema é o mesmo. Então, a regra será a mesma. Então, é importante porque garante uma uniformização dos processos. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. A resolução previa que isso fosse até 31 de dezembro de 2022, né? Nós já estamos em agosto de 2023 e isso ainda não ocorreu. Mas eu tenho uma esperança que isso aconteça, por quê? Porque quando eu chegar com um empreendedor, eu não vou perguntar mais em qual município ele está, né? Eu vou perguntar porque eu tenho que observar a legislação municipal aplicável, mas o procedimento ele vai ser uniforme. Então o cara tô em Goiânia, a regra é essa, tô em Aparecida, a regra é aquela. Não, que ele tenha uma metodologia, uma filosofia, que ela seja uniforme para os nossos 246 municípios, seja ele em um órgão municipal ou seja ele em um órgão estadual. E aí sim, né, garantir essa uniformização
dentro do licenciamento. E aí eu acho que a gente vai garantir com que diminuam, né, essas ocorrências, porque tem ainda os casos que vão viver à margem da legislação, e aí esses caras aí tem que ter o rigor da fiscalização para poder ou colocar eles dentro da regularização, forçando, ou embargando esses empreendimentos que não cumprem o mínimo da legislação. Então, eu acredito que essa sacada que o Estado teve, o Conselho Estadual teve, de trazer um IP para que os outros municípios também façam dentro do sistema, é para garantir que essas situações que destoam sejam uniformizadas e pacificadas num único caminho. Que a regra seja válida para todo o Estado, independente se o órgão que está fiscalizando é o município ou é o Estado. Legal. Danilo, Guilherme, hoje o know-how da sua competência, você participa de vários conselhos, né? Você participa do CODES, né, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Estratégico de Goiás, né, região metropolitana, do próprio Secov, do Sindileite. Então, você tem uma participação empresarial hoje, dentro da sua pegada ambiental e da sua competência, muito grande. E aí eu faço algumas ponderações, né, Guilherme. Você compreende que realmente o setor empresarial está compreendendo a importância das questões ambientais e essa importância ambiental está mudando o modus operandi que se fazia, né? E aí essa assimilação do conhecimento ambiental, que eu sempre faço a reflexão, né? Uma coisa é você fazer porque a lei manda, outra coisa é você compreender o seu papel enquanto instituição que seja privada dentro da construção industrial, da cidade, das regiões. Então, você compreende que ainda a gente está engateando nesse processo, ou você já compreende que os próprios empresários já entenderam a perspectiva ambiental, alguns mais do que outros, e você, participando desses conselhos, acaba que você tem um conhecimento, talvez não uma participação mais ativa, mas um conhecimento dentro dos planos diretores, né, que são discutidos, para que os nossos ouvintes fiquem bem claro. O plano diretor de cada cidade é ele que vai estabelecer onde pode desenvolver, onde não pode, onde vai crescer, onde não vai, onde vai adensar, onde não vai, a parte social, a parte ambiental. A sua compreensão, né, fazendo um recorte da região metropolitana, e você pode exemplificar alguma cidade ou não, os planos diretores ainda estão aquém dentro da perspectiva ambiental, né? Ou eles mudaram nesses últimos anos e já trouxeram os aspectos ambientais, tanto as questões das políticas, mas principalmente as práticas sustentáveis dentro desse contexto. Qual que é a sua visão dentro dessa seara, tanto na perspectiva empresarial, se realmente está ocorrendo uma mudança de pensamento dos empresários, e essa questão do plano diretor, meu amigo? Gabriel, no meu caso, na parte de parcelamento, essa compreensão ela já era muito clara, porque eu preciso disso para rodar o meu registro do imóvel, meu decreto para rodar o meu registro para eu vender. Então, dificilmente você vê os grupos empresariais que são bem estruturados fazerem qualquer tipo de parcelamento, né, qualquer geração de impacto sem que isso passe por uma aprovação prévia do órgão. Ao contrário dos outros setores que você vê que o cara se instalou, operou e nem licença tem. Então, dificilmente a gente fala de corretivo para parcelamento, porque esses grandes empreendedores, né, que são responsáveis pelos maiores parcelamentos aqui do Estado, eles já têm um pouco dessa filosofia. Mas muitos deles têm essa filosofia simplesmente porque eu preciso do papel para fazer o decreto, para fazer o registro e para eu vender. O que você chama de parcelamento? Parcelamento, eu falo de loteamento. Imagine uma gleba, né, uma área de 500, 600, quase 1 milhão de metros quadrados, e eu vou fazer ele vários pequenos lotes, né? Então, poder prover com infraestrutura urbana e poder ali fornecer moradia para as pessoas. Então, dentro do parcelamento, com essas obras de loteamento aí, isso é muito claro, a necessidade do licenciamento. Muitos deles, né, aí sim se diferenciam por trazerem projetos urbanísticos, né, que priorizem a preservação dentro do possível, né, e projetos que estão ali simplesmente para obter o maior lucro possível por área, né? Então, quando a gente pega alguns condomínios, principalmente alguma marca muito famosa aí de condomínios, eles priorizam, quando a legislação pede 7,5% de área verde, eles trabalham, né, com um percentual de área verde maior.
né? Porque eles entendem que o produto dele, o mercado consumidor dele exige esses percentuais de área verde. Existem soluções mais sustentáveis, mas existem também produtos, né? E existem empreendedores que não pensam assim, que se é 7,5, põe aí 7,50. Não passa nem 1% a mais. Isso aqui, esse 0,1% a mais é lote, por favor. Então, existem esses perfis. Aí é claro que aí dentro disso, essas pessoas que conseguem enxergar que eu posso fazer um percentual de área verde maior, eu posso aplicar alguma solução mais sustentável, trabalhar em parcerias públicas aí para poder fazer parques lineares ou outros parques, eles conseguem agregar um valor maior ao seu produto final. E aí, consequentemente, é onde ele tem essa rentabilidade. Tudo isso passa por um processo, né, de um desenvolvimento sustentável. A gente vê alguns planos diretores que estão em fase de revisão, a gente participa de algumas audiências para discutir isso daí, e aí a gente observa que eles tentam, de certa forma, uniformizar a legislação, né? Hoje, a gente tem um plano diretor em quesitos ambientais que trouxe algumas coisas que são menos restritivas que o plano diretor anterior. Então, aqui em Goiânia, se eu tinha algum fragmento de vegetação nativa, né, identificada por uma ortofoto de 1988, esse fragmento não podia ser suprimido, né? Então, e isso trazia, de certa forma, uma preservação ambiental para essa área, porque eu tinha um remanescente de vegetação, mas eu também tenho outros impactos que não são só ambientais. Eu tenho os impactos sociais. Então, se o que a priori era considerado vegetação nativa naquela época, eu não posso fazer a supressão dessa área, eu, de certa forma, não poderia abrir essas áreas para poder fazer o parcelamento. Então, isso provoca, de certa forma, um aumento no preço do imóvel, né? Afasta o empreendedor dessa região para uma outra região, e aí acaba acontecendo o que aconteceu com as regiões próximas, né? O próprio censo do IBGE diz qual foi a cidade que mais cresceu no Brasil. Senador Canedo. Por quê? Porque boa parte desse movimento veio para o município de Senador Canedo. Abadia, em termos percentuais, uma das cidades que mais cresceram. Goianira, né, é onde hoje tem o maior estoque de unidades habitacionais da região aqui metropolitana, porque o plano diretor, ao não permitir e enrijecer um pouco essas regras do parcelamento, garantiu uma certa preservação ambiental, que isso é indiscutível, mas também fez os seus impactos sociais, né, aumentando o preço de implantação dos empreendimentos, aumentando o preço do valor venal do imóvel, porque se eu não posso suprimir, é só aquelas áreas que estão disponíveis, existem os critérios de descontinuidade. Então, existem, e o importante é a gente conseguir conciliar esses impactos para que eu tenha o menor impacto ambiental possível, mas também observar a questão social, né? O uso do imóvel, da terra, e poder, então, fazer um parcelamento ou uma incorporação, ou um condomínio, um loteamento, que ele consiga ter um equilíbrio entre essas partes, né? Então, as revisões dos planos diretores estão acontecendo para poder acomodar todos esses fatores. Então, um desses que passamos é a questão da supressão da vegetação permitida aí agora pelo novo plano diretor. Não, eu só reflito, Danilo, antes de passar, porque, assim, talvez várias dessas cidades que você ponderou estão tendo problemas gravíssimos de ocupação de áreas e problema de água, né? Eu, particularmente, enquanto na discussão do plano diretor, fiz uma proposta que era que a gente pudesse permitir a expansão a partir do momento que a gente tivesse disponibilidade hídrica, né? Se você tiver disponibilidade hídrica, pode expandir. Se não, né? Senador Canedo, problema seríssimo de água, de abastecimento. Goiânia, problema seríssimo. Trindade, a gente já tem informação que a Badia também está. Então, talvez, né? Se a gente tivesse deixado, né, esse condicionante, ele não ia impedir, acho que o adensamento, a expansão, mas ele ia criar mecanismos onde a gente pudesse trazer práticas mais sustentáveis, né? Inclusive, a gente tem o barramento, né, que é um tema que você também conhece bastante, né, do uso do barramento. Você teve uma discussão muito grande sobre o uso recreativo, e você sabe minha compreensão, porque eu participei da audiência pública. Eu acho que, cara, caixa d'água a gente tem que reservar, sabe? Eu acho que a gente está com um problema no espectro de médio a longo prazo muito perigoso para Goiânia, tem tanto, mas para a região metropolitana. Então, acho que esse é uma reflexão, sabe, sobre talvez essa
essa dureza dos planos diretores e talvez a justificativa de se trazer um plano diretor mais flexível, pensando na questão social, mas o reflexo ambiental está justamente em cima da sociedade que está ficando sem água, né? Principalmente nesses períodos que a gente vai entrar aqui em Goiás, que é um período de seca, né, Danilo e Guilherme? Pode falar, Guilherme. Eu quero ouvir a sua opinião sobre a barragem do João Leite. Nós vamos falar um pouquinho da barragem do João Leite aí, mas uma das questões que fizeram o senador Canedo passar pela falta de água foi esse crescimento desordenado, né? Então, no momento em que, de certa forma, se fechou a porta para o parcelamento aqui no estado, no município de Goiânia, e esses números indicam quantos parcelamentos nós tivemos em Goiânia e quantos nós tivemos em Senador Canedo, né? Então, o fato de fechar a porta, não vou dizer, não é bem esse termo de fechar a porta, mas restringir essas áreas, provocou uma migração para os empreendimentos imobiliários irem para as regiões metropolitanas. Então, Senador Canedo não só passou, como passa por falta d'água, ainda é uma situação crítica. Trindade também tem essas questões que devem ser observadas, mas que aí, dentro desse momento, é preciso de soluções consorciadas. Então, veja, em Senador Canedo existiu uma parceria pública-privada, onde os grupos empreendedores fizeram sérios investimentos, né, na captação de água do Bom Sucesso e poderam ajudar o município nesse crescimento ordenado. Então, eu acho que o que faltou nesses municípios eram municípios pequenos, né, comparados ao que estão hoje, um crescimento que foi desordenado e que aí combinaram os problemas que ali causaram. Então, eu acho que a gente está trabalhando com dois casos, né? Um caso que foi um excesso de rigidez, talvez, e um outro que a coisa correu meio solta, sem um planejamento urbano, sem pensar num horizonte de projeto um pouco mais longo, né? E entender que esses impactos que os empreendimentos, né, a expansão urbana provoca, né? Elas devem ser feitas numa visão mais macro e não micro. Não é só um parcelamento aqui, não é só um empreendimento aqui, e no todo, né? Então, o Senador Canedo hoje é um município que tem mais lançamentos que a Goiânia. Né? Por quê? Porque, de certa forma, todos esses lançamentos e empreendimentos se migraram para esses municípios, né? O quanto se desenvolveu. Então, faltou um pouco de equilíbrio aí dos dois lados, né? Então, a gente precisa consorciar essas soluções. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar da barragem. Da caixa d'água. Até vou pegar um link com essa questão da barragem, que eu acho que é polêmico e tudo mais. Essa linha muito tênue da gestão ambiental, que é a seguinte: a sustentabilidade ela é viável no mundo que a gente vive hoje quando ela te traz, inclusive, retorno financeiro, né? A gestão ambiental consegue, e aí o empresariado que já mudou essa mentalidade, ele consegue enxergar muita oportunidade em qualquer iniciativa sustentável, em várias iniciativas sustentáveis que vão trazer retorno financeiro para ele. Mas a linha é muito tênue, né, de você começar a abrir exceções demais. Eu acho que a questão da barragem do João Leite vai muito nessa linha, porque eu participei de algumas audiências públicas, olha o nível que chega o desespero do empreendedor, o pessoal da região de Teresópolis, tinham vários terrenos lá antes do barramento, e aí veio, né, o zoneamento da barragem lá, e não se pode ter nenhuma atividade econômica no terreno que era privado, né? Que, assim, aquele terreno perdeu todo o seu valor comercial. E aí eles me chamaram para essas audiências, a visão deles, né, era que, não, vamos propor para a SEMAD, para as secretarias ambientais, nossos empreendimentos vão ter o controle, inclusive, do esgoto, da água, né? E aí eles vão liberar para a gente. Isso era um pensamento muito ingênuo do empreendedor, né? Porque o impacto ambiental está muito além disso. A simples ocupação da área, ela já tem impacto, né, na área de barramento ali e tudo mais. Mas, independente disso, essas pessoas também, de certa forma, são prejudicadas economicamente, né? E você tentar compensar isso, que essa linha é muito tênue. Até onde eu posso ir, né? Pegando o exemplo da barragem no João Leite, então a gente pode ir para compensar essa perda econômica, mas que eu não vou ter um impacto ambiental, não vou prejudicar o abastecimento da região metropolitana, né? E aí essa análise é muito complexa, assim. Mas é uma linha tênue e a gente tem que pensar nisso, porque, de novo, preservar o meio ambiente ele só é viável quando ele é viável também economicamente, né?
Nesse sentido, a gente também tem que tomar muito cuidado, que quando a gente começa, a gente tem que ter um período de transição. Vou dar um exemplo para você. Você comentou aí do plano de manejo. Prevê que o tratamento de esgoto para os parcelamentos novos tem que ser a nível terciário. A Saneágua, até onde eu sei, só tem uma estação a nível terciário aqui no estado de Goiás. Mas ela impõe isso dentro do plano. Vou pegar o município de Campo Limpo de Goiás. Para quem não sabe, depois dá uma olhadinha, Campo Limpo fica montante da barragem do João Leite. Campo Limpo não tem 1 metro de rede de esgoto. É uma cidade 100% atendida por fossa séptica. No momento em que eu crio um regramento onde eu digo que os novos parcelamentos só vão existir com uma solução terciária e que isso cabe o ônus todo ao empreendedor, eu te pergunto, como vai ser viável o crescimento dessa cidade? E aí, quando esse crescimento ele não acontece de forma ordenada, de uma forma que existe um regramento por meio de licença, por meio de fiscalizações e aprovações de projeto, esse crescimento vai acontecer de outra forma, vai acontecer de forma desordenada. Então, a gente precisa encontrar uma dosimetria ou talvez uma transição para poder encaixar o crescimento, mas que isso também não prejudique o meio ambiente. É uma linha extremamente difícil de você conseguir saber qual que é a dose, né? Então, a gente precisa pensar e avaliar todos os atores envolvidos quando a gente implementar alguma política pública como um plano de manejo para essa região. Em específico ao parque, o Gabriel comentou aí da caixa d'água, e de fato é a nossa fonte de abastecimento, mas aí eu queria ponderar para quem está me ouvindo aqui, a gente tem o Lago Paranoá em Brasília. Eu adoro usar a comparação do Lago Paranoá, porque o Lago Paranoá é o maior exemplo para mim de um curso, né, de uma barragem, que tem usos múltiplos, né? Então, o Lago Paranoá, ele recebe diluição de esgoto tratado, ele é utilizado para navegação, né, paisagismo, recreação, ele é utilizado para geração de energia e ele também serve para captação de água. Então, a CAESB tem, dentro do Lago Paranoá, uma fonte de captação que utiliza ali essa água para abastecimento de Brasília. É claro que o meu ponto de vista é que se tem alguns usos múltiplos no Parque do João Leite, mas que esses usos sejam administrados por uma iniciativa privada, né, como, por exemplo, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, onde o acesso é um acesso restrito, são atividades que não são qualquer tipo de atividade. Então, eu não estou falando de qualquer pessoa que vai entrar lá, não estou falando de qualquer atividade que vai ser executada lá, e poder, então, utilizar essa fonte. Né? Goiânia carece de áreas de recreação, né? E como o Paranoá funciona para Brasília, a gente poderia ter algo, claro, muito mais bem controlado do que o Paranoá, porque você tem já a urbanização em todo em volta do lago, mas a gente tem um acesso controlado e poder utilizar não só como uma fonte de abastecimento de água, mas também para outros fins, né? E só para pontuar, né, eu sou extremamente contra o parcelamento dessas áreas. Antes que falem, né, que eu trago aqui a mensagem do mercado imobiliário, não é isso. Mas pense em uma área como uma parte que a gente possa fazer algum tipo de navegação, que a gente possa ter alguns restaurantes, algum parque, alguma tirolesa, alguma coisa para fins de baixo impacto ambiental. Isso aí. Dentro da economia, só uma pincelada, assim, dentro da economia ambiental, a gente tem dos métodos o valor de opção. E dentro do valor de opção é um item onde a sociedade opta por não utilizar, né? Nós vamos pagar para que a gente possa preservar. Eu até fiz essa fala na audiência pública, porque eu acho que compreendo. Talvez esse cenário que o Guilherme colocou seria um cenário ideal, onde a gente tivesse uma legislação firme, rígida, onde a gente tivesse pessoas capacitadas nos órgãos ambientais, tanto na questão da gestão como da implementação, como da efetiva fiscalização, que a gente tivesse uma independência política, né, nesses órgãos que não pudessem intervir todo esse processo. Talvez esse seria o mundo ideal, e aí a gente poderia vislumbrar essa possibilidade, mas conhecendo bem todos os órgãos ambientais que a gente tem na nossa região, ainda a gente... o órgão ambiental ainda é muito frágil, sabe, Guilherme, Danilo e a todos que estão nos ouvindo. E essa fragilidade não é dos gestores, mas é da estrutura, né? São indicações. Hoje a gente tem um gestor, amanhã ele já não está mais. Hoje você tem um superintendente, né, que é
tem formação, amanhã ele já não está mais. Então, essas interferências nos traz uma preocupação muito grande. E aí eu utilizo essa possibilidade que a economia ambiental vislumbra, que é justamente o seguinte: nesse momento, vamos ter, enquanto sociedade, a opção de não utilizar. Daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a gente está num processo de maturação da ciência e da consciência ambiental, talvez a gente consiga, mas nesse momento, meu amigo, eu infelizmente tenho que ser contrário a essa implementação, né, Danilo? Já estamos caminhando para o final aí, né? Não, mas é porque esse assunto vai render. Porque, na verdade, o que eu queria comentar nessa linha, sabe, Gabriel? Discordando um pouco de você, e um pouco da linha do Guilherme também, que, cara, tem muita área... A discordância é salutar para o crescimento, né, gente? Inclusive, dentro da área do zoneamento ali, de proteção da Barra do João Leite, tem muitas áreas já totalmente suprimidas, sabe? E que um empreendimento talvez já tivesse um benefício social ambiental maior do que aquela área toda já suprimida, que é um pasto ali que não agrega nada. Assim. É lógico que assim, precisa de controles para que isso, né, não vire bagunça. Por exemplo, assim, uma obra polêmica em Goiânia, que é o Passeio das Águas. Se você só falar, não, putz, construíram um shopping numa área de nascentes. Assim, isso soa... Cara, foi uma coisa terrível. Mas, cara, o que era aquela área antes? Tinha um problema de drenagem terrível naquela região ali. Alagava tudo, assim. O shopping, ele melhorou muito essa questão da drenagem na região. E ele trouxe um benefício econômico e social para aquela região que, assim, cara, mudou a cara daquela região, né? Então, de novo, é a linha tênue. Até que ponto, e assim, um shopping tem várias iniciativas, inclusive, sustentáveis lá dentro e tudo mais. Até que ponto eu abrir mão da preservação vai me trazer um benefício que compensa essa flexibilização, e até que ponto eu endurecer isso, sabe, vai me garantir ali, entendeu? De novo, é muito tênue, assim, mas a gente também não é porque discordando de você. Muitas vezes o órgão não tem estrutura que eu vou, por conta dessa falta de estrutura do órgão, eu vou limitar o desenvolvimento econômico da região desde que seja feito de forma sustentável, né? Sim, sei lá, uma incorporadora grande, a Tropical Engenharia, citando, nem sei se existe a Tropical, que é uma grande incorporadora de um tempo atrás. Eles têm muitos mecanismos, inclusive do mercado, uma grande incorporadora qualquer, que vão fazer com que qualquer empreendimento deles tenha cuidados ambientais além do que a lei exige, sabe? Então, ponderar isso, acho também é importante, assim, para não ficar muito numa visão muito restritiva e nem numa visão de uma visão libertária, né? Não vamos ocupar tudo sem ter cuidado. E é justamente esse amadurecimento que a gente comentou. Você citou aí a Tropical, as aprovações de projeto lá, falo porque estou, né, lidando com alguns projetos deles. São pensando em preservar o que a gente já tem de remanescente de vegetação, o que a gente pode trabalhar. Existem parcerias públicas, o Parque do Goiânia 2 foi um parque pensado também em contrapartida com a Tropical. A gente tem alguma coisa lá perto do Eldorado, que foi recém-inaugurado, né, Gabriel? Que também foi uma parceria com esses grupos empreendedores aí. Então é interessante a gente pensar. Hoje, que saiu no jornal hoje, tá seco. Tá seco. Mas enfim, existem esses contrapartidas que eu acho que, trazendo a iniciativa privada, a expertise dela, e podendo viabilizar alguma solução que seja sustentável, eu acredito que a gente poderia ter ganhos, não só na área de lazer, de social, mas também ter esses ganhos ambientais. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Eu acho que foi um modelo implementado de gestão de parques que trouxe a preservação ambiental para a área, mas também que trouxe uma exploração turística. Eu falo isso porque um modelo de gestão parecido com aquele parque no João Leite seria uma coisa interessante, né? De ter uma opção de lazer para que nós, goianienses, pudéssemos curtir, às vezes, um final de semana, às vezes, um feriado, e, claro, né, sem abrir mão dos requisitos ambientais necessários para essa área, né? E aí eu tenho certeza, a nossa secretária estadual hoje foi a Andréa Vulcanes, foi a secretária que trabalhou na concessão, ela é paranaense,
que trabalhou na época do IBAMA no Paraná, na concessão de Foz do Iguaçu. Eu confio, né, e tenho certeza que a expertise dela dentro desse processo pode trazer esses benefícios, né? Mas aí a gente também tem que pontuar que são gestões, né? Hoje ela ainda é secretária, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, ponderar que isso pode ser um fator que desvirtue o projeto, e aí, claro, em situações como essa, eu também tenho que me posicionar contra. A construção, eu acho que a construção da política pública ambiental ela é feita de diálogos, e eu acho que a convergência de pensamento, porque eu sempre falo em todas as minhas participações, todos nós aqui temos o mesmo interesse, todos. Independente de posições que a gente esteja, todos nós temos interesse. É uma cidade com um estado que tem uma força econômica, uma pujança econômica, mas que ele possa ser voltado para as pessoas, que ele tenha uma sustentabilidade ambiental. É isso que a gente quer. Acho que as nossas divergências elas se acabam quando a gente começa a compreender que o objetivo nosso é comum e todos nós queremos esse mesmo sucesso. Meu amigo Guilherme, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade. Eu sei que seu tempo é corrido, a gente já tinha marcado isso 2 vezes, teve que desmarcar fatalidades, viagem, uma série de coisas, mas eu acho que talvez o momento não teria sido mais oportuno. Eu sempre acredito nisso, que as coisas acontecem quando ela tem que realmente acontecer. Então, eu fico muito feliz, muito grato, parabenizo novamente pela oportunidade de estar aqui. Eu já finalizo minha fala agradecendo ao meu amigo Danilo também, que é o cara que comanda esse podcast, porque quem sabe dessas coisas aqui é tudo ele, sabe? Eu só sou bom para falar. Para falar eu sou bom, mas fazer essa parte... Estou aprendendo, sou cara do bastidor aqui. Novamente. E aí, Guilherme, eu já passo para você se despedir e falo das redes sociais, para que você possa compartilhar, né? E aí eu já falo para os nossos ouvintes, as pessoas que estão vendo, podcast sustentável, a gente tem lá no canal no YouTube. A gente tem um podcast sustentável lá no Instagram, @podcast_sustentável, e o meu, Gabriel Tenaglia, no Instagram, e eu tenho o Twitter, porque o nosso amigo, quem nos acompanha... Odeio o Twitter mais, Gabriel. Você fez, Danilo? Não fiz, mas eu estou feliz que o Twitter nem existe mais, agora é o X. Aquele X lá, então... É só colocar lá Tenaglia Gabriel e a gente está aí para dialogar. Então, muito obrigado, fala suas redes, e é sempre um prazer dialogar e conversar e ter pessoas como vocês pensando na questão, viu, Guilherme? Estou muito feliz por você estar aqui conosco. Eu que fico lisonjeado, né, de poder estar participando com 2 expoentes aí, todo o banco de pessoas que passou aqui antes de mim nesses podcasts aí. Né, se sentar nós 3 aqui numa mesa de boteco, acho que a gente passa a noite inteira. Nós vamos fazer um ao vivo, tem pauta para tudo. A gente vai começar às 19 horas, eu vou ser o Gabriel, a gente vai parar meia-noite. No happy hour. Tem pauta, viu? Parte 1, viu, Danilo? Parte 1. Porque a gente tem muita coisa para comentar aí, e a construção da solução é feita mesmo por parte de diálogos, né? Então, existem contrapontos que tem que sempre ter observado, ninguém está todo certo, ninguém está de todo errado nessas soluções, né? Mas agradecer também aí a todo mundo que está ouvindo. O Instagram aqui é o @engema21, tá? Lá vocês me seguem, eu faço algumas postagens volta e meia de alguns cases aí da empresa, então fiquem à vontade. Não sou tão tecnológico aí como o Gabriel, não tenho X, mas o @engema21 aí pelo Instagram da empresa, vocês vão conseguir acompanhar um pouco mais do nosso trabalho. E obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Danilo, obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todo mundo que também está ouvindo aí. Fica à disposição também para trocar alguma ideia, compartilhar alguma coisa. Para sentar na mesa de boteco, tomar cerveja e falar também sobre o assunto, a gente também está disponível, viu? Beleza, show de bola. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.